Se você é fã de filmes antigos, aposto que já se pegou cantando ou lembrando de algum daqueles momentos musicais icônicos que marcaram a época. Hoje, vamos relembrar juntos alguns dos mais memoráveis da história do cinema. Então prepara o lanche, ajeita o lugar no sofá e bora fazer uma viagem no tempo cheia de nostalgia e música. E spoiler, tem uma dessa lista que é impossível não cantar junto. Vamos nessa! Dá pra dizer que só de ouvir isso você já consegue imaginar a cena icônica do jantar mais assombrado e divertido do cinema. Estamos falando de Os Fantasmas Se Divertem, de 1988, uma obra-prima do Tim Burton que mistura comédia, terror e, claro, muita criatividade. A música dessa cena, Banana Boat Song, é um clássico jamaicano eternizado pelo lendário Harry Belafonte. Lançada em 1956 no álbum Calypso, a canção rapidamente se tornou um sucesso mundial, sendo reconhecida por seu ritmo envolvente e a repetição marcante de Day-O. Belafonte, conhecido como o Rei do Calypso, foi um dos maiores responsáveis por popularizar o gênero, além de ser um ativista importante pelos direitos civis nos Estados Unidos. No filme, essa música ganha um novo significado. Durante o jantar, os personagens são meio que possuídos pelos fantasmas de uma forma hilária, dançando e cantando involuntariamente ao som de Day-O. É uma mistura brilhante de comédia e música que capturou a imaginação do público. A escolha de uma música tão alegre e cativante para uma cena tão bizarra e divertida é a essência do humor único de Tim Burton. Quem cresceu nos anos 80, ou mesmo quem descobriu esse clássico depois, sabe que é impossível assistir sem sentir aquela nostalgia. Essa cena se tornou um marco inesquecível, onde o bizarro e o cômico se unem de forma brilhante, enquanto Day-O continua ecoando na memória de quem assiste. E agora saindo do mundo sobrenatural e indo direto para as ruas de Beverly Hills nos anos 80. Estamos falando de Um Tira da Pesada, de 1984. Aquele clássico que não só consagrou Eddie Murphy como um dos maiores nomes da comédia e da ação, mas também entregou uma trilha sonora simplesmente espetacular. Entre tantos sucessos, Neutron Dance das Pointer Sisters ganha um destaque especial. Lançada em 1983, essa música é uma verdadeira explosão de energia, com vocais poderosos e um ritmo contagiante que só poderia ter saído da era de ouro da música pop. As Pointer Sisters, formadas pelas irmãs Ruth, Anita e June Pointer, eram conhecidas por sua versatilidade musical, transitando com maestria entre o R&B, disco e pop. Neutron Dance é um exemplo perfeito do som vibrante que definiu a década de 80 e levou a banda a alcançar grande sucesso internacional. No filme, a música embala uma das perseguições mais empolgantes e cômicas, capturando perfeitamente a energia frenética e irreverente que marcou o filme e a década. É impossível ouvir o refrão sem sentir vontade de entrar no clima, seja fugindo de confusões, como o carismático Axel Foley, ou simplesmente curtindo a vibe contagiante da cena. Essa sequência é um exemplo de como a música nos filmes dos anos 80 não era apenas um complemento, mas uma força que definia a personalidade das produções. E cá entre nós, não tem como assistir Um Tira da Pesada sem ficar com um sorriso no rosto e esse som gravado na memória. Afinal, é isso que torna essa época e esse filme tão inesquecíveis. Agora dando um salto pro início dos anos 90, mas com uma vibe que carrega toda a magia que os anos 80 nos deixaram de presente. O próximo momento musical da nossa lista vem de Uma Linda Mulher, de 1990, um filme que redefiniu o gênero de comédia romântica e nos deu uma das duplas mais icônicas do cinema, Julia Roberts e Richard Gere. E é claro que a música que não poderia faltar aqui é a clássica Pretty Woman, de Roy Orbison. Lançada em 1964, essa canção é uma verdadeira obra-prima do rock and roll. Roy Orbison, conhecido por sua voz poderosa e emotiva, foi um dos grandes nomes da música nos anos 60 e um pioneiro que influenciou várias gerações de artistas. O sucesso de Pretty Woman foi tão grande que rapidamente dominou as paradas, transformando-se em um clássico instantâneo.
foi escolhida para o filme, parecia que a música tinha nascido para estar ali. Quem não se lembra de Vivian caminhando pelas ruas de Los Angeles, cheia de atitude, ao som dessa melodia cativante? É um momento que não apenas marcou o filme, mas também trouxe a música de volta aos holofotes, apresentando-a a novas gerações. Além disso, Pretty Woman tem aquele toque irresistível de nostalgia e romantismo, que faz com que mesmo depois de décadas, a gente continue sorrindo toda vez que toca nos rádios ou nos nossos corações. Chegamos agora a um momento que é pura diversão e espírito rebelde dos anos 80. Estamos falando de Curtindo a Vida Adoidado, de 1986, um dos maiores clássicos da década, dirigido por John Hughes. E a cena? Aquele desfile épico em que Ferris Bueller, interpretado por Matthew Broderick, transforma a rua inteira em uma festa ao som de Twist and Shout dos Beatles. Lançada originalmente em 1961 pela banda The Top Notes e regravada pelos Beatles em 63, Twist and Shout foi um dos maiores sucessos do quarteto de Liverpool. A interpretação dos Beatles, com os vocais rasgados e cheios de energia de John Lennon, virou um hino do rock da época. É impossível ouvir essa música sem sentir vontade de dançar, e a cena de Curtindo a Vida Adoidado captura essa energia como nenhuma outra. No filme, Ferris sobe no carro alegórico e começa a cantar, levando todos ao delírio, desde os espectadores do desfile até quem assiste em casa. É um momento que simboliza a liberdade e a diversão despreocupada, temas centrais do filme. A escolha da música foi perfeita, trazendo o som dos anos 60 para encantar uma nova geração e garantindo que Twist and Shout continuasse a ser uma das canções mais queridas do mundo. Quem poderia imaginar que uma simples manhã de aula cabulada resultaria em um dos momentos musicais mais marcantes do cinema? Esse é o poder dos Beatles e de um filme inesquecível como Curtindo a Vida Adoidado. E agora é hora de acelerar a 88 milhas por hora e viajar para um dos momentos musicais mais icônicos do cinema, De Volta para o Futuro, de 1985. Entre tantas cenas memoráveis, o baile Encanto Submarino nos presenteia com a inesquecível performance de Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, ao som de Johnny B. Good, de Chuck Berry. Lançada em 1958, Johnny B. Good é um dos maiores clássicos do rock and roll e também uma das músicas mais emblemáticas de Chuck Berry, que é considerado um dos pais do gênero. A faixa é conhecida por sua energia contagiante e pelo riff de guitarra que influenciou gerações de músicos. Curiosamente, a música conta a história de um jovem guitarrista talentoso, uma descrição que se encaixa perfeitamente com o que Marty faz no palco. No filme, Marty apresenta Johnny B. Good para um público dos anos 50, muito antes do rock and roll se popularizar, criando um momento cheio de humor e ironia. E a cereja do bolo? O telefonema hilário de Marvin Berry para o primo Chuck, sugerindo que ele ouça o novo som que está procurando. É um toque brilhante que conecta a narrativa da ficção com a realidade da história da música. Essa cena é um marco não só para o seu valor nostálgico, mas também por encapsular o espírito de Volta para o Futuro, que é misturar ação, humor e uma celebração do legado cultural da música e do cinema. Sem dúvida, Johnny B. Good nunca soou tão incrível quanto naquela noite fictícia de 1955. Agora chegamos a um verdadeiro marco da música disco e do cinema dos anos 70, Nos Embalos de Sábado à Noite, de 1977. Esse filme não apenas lançou John Travolta ao estrelato, mas também trouxe a trilha sonora dos Bee Gees para um lugar especial na história da música. Entre tantos sucessos da banda, Night Fever é um destaque absoluto, capturando perfeitamente o espírito da era disco. Lançada como parte da trilha sonora do filme, Night Fever é uma das músicas que definiu os anos 70. Os Bee Gees, formados pelos irmãos Barry, Robin e Morrissey Gibb, já eram conhecidos por seu talento para compor e cantar harmonias impecáveis, mas foi com o som dançante e contagiante da era disco que eles conquistaram o mundo de vez. A trilha sonora do filme se tornou uma das mais vendidas de todos os tempos, e Night Fever liderou as paradas em vários países. No
No filme, a música embala as cenas de dança icônicas com Tony Manero interpretado por Travolta, dominando as pistas com passos impecáveis e um carisma inigualável. É impossível não se lembrar daquela cena clássica em que ele faz os passos na pista de dança ao som dessa batida irresistível. Mais do que um momento musical, Night Fever e Nos Embalos de Sábado à Noite capturam a essência de uma geração. Essa combinação de som e imagem imortalizou o estilo e a cultura disco, fazendo com que mesmo décadas depois, a música continue nos transportando direto para as pistas iluminadas da época. Agora é hora de falar de uma cena que é pura diversão e reverência a um dos maiores clássicos do rock, Quanto Mais Idiota Melhor, de 92, e a icônica Bohemian Rhapsody, do Queen. É impossível esquecer o Wayne Garth e sua turma sacudindo a cabeça no carro ao som dessa obra-prima, em uma das cenas mais memoráveis do cinema. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Lançada em 1975 como parte do álbum A Night at the Opera, Bohemian Rhapsody é uma das canções mais ambiciosas e icônicas do Queen. Composta por Freddie Mercury, a música mistura elementos de rock, ópera e balada, criando uma experiência única que rompeu todas as barreiras da música convencional. O sucesso foi imenso, levando o Queen ao topo das paradas e consolidando a banda como uma das maiores de todos os tempos. No filme, essa música épica encontra um momento igualmente épico. A cena no carro onde os personagens cantam a canção com toda a energia e um pouco de exagero cômico. É um tributo hilário e apaixonado à grandiosidade de Bohemian Rhapsody. Esse momento não apenas trouxe a música de volta às paradas nos anos 90, mas também apresentou Queen a uma nova geração de fãs. Mais do que uma simples escolha musical, Bohemian Rhapsody, Enquanto Mais Idiota Melhor, é uma celebração do impacto duradouro do rock. Afinal, quem nunca tentou reproduzir aquela batida de cabeça icônica depois de assistir o filme? Pra fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um momento musical que é pura classe e atitude. A lendária cena de dança em Pulp Fiction de 94 ao som de You Never Can Tell de Chuck Berry. Quentin Tarantino, em sua genialidade, nos entregou uma sequência icônica que se tornou um marco do cinema. A música You Never Can Tell foi lançada por Chuck Berry em 64 e traz uma melodia contagiante de rock and roll misturada com elementos do estilo cajun, típico de Nova Orleans. Chuck Berry, considerado um dos fundadores do rock, sempre teve o dom de contar histórias em suas músicas, e essa não é diferente. A canção narra a vida de um jovem casal recém-casado, repleta de charme e simplicidade. No filme, a música embala a famosa cena do concurso de dança entre Vincent Vega e Mia Wallace. Com passos descontraídos, cheios de estilo e uma química inegável entre os personagens, eles transformam o palco em uma celebração da cultura pop. A escolha da música de Chuck Berry não poderia ter sido mais perfeita para criar esse momento único, que combina nostalgia e reverência e o tom excêntrico característico de Tarantino. Essa cena é a prova de que quando música e cinema se encontram no ponto certo, eles criam memórias que permanecem vivas por gerações. Afinal, quem assiste Pulp Fiction nunca mais ouve You Never Can Tell da mesma forma. E aí, sentiu falta de algum momento musical nessa lista? Pode comentar aqui embaixo e também me fala qual é o seu momento musical favorito dos filmes. O meu, é claro que é do Marty McFly tocando Johnny B. Good em De Volta para o Futuro. Essa me marcou muito, com certeza. Dito isso, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.